Há lugares onde morre o espírito para que nasça uma verdade, que é a sua própria negação. Quando estive em Djémila, havia vento e sol, mas isto é outra história. O que é preciso dizer, antes de tudo, é que lá reinava um silêncio pesado e compacto, algo como o equilíbrio de uma balança. Pios de pássaros, o som aveludado da flauta de 3 furos, um patinar de cabras, rumores vindos do céu, ruídos todos que faziam o silêncio e a desolação desses lugares. De quando em vez, um estalido seco, um grito agudo, assinalavam o voo de um pássaro escondido entre as pedras. Cada caminho seguido, atalhos em meios aos restos das casas, grandes ruas lajeadas sob as colunas luzidias, fórum imenso entre o Arco de Triunfo e o templo numa colina. Tudo leva às ravinhas que de todos os lados bordejam Djémila, baralho aberto para um céu sem limites. E nos encontramos lá, concentrados em face das pedras e do silêncio, à medida que o dia avança e as montanhas crescem, tornando-se violetas. Mas o vento sopra sobre o platô de Djémila. Nessa grande confusão do vento e do sol, que mistura a luz às ruínas, vai se forjando algo que dá ao homem a medida de sua identidade com a solidão e o silêncio da cidade morta. É preciso muito tempo para ir a Djémila. Não é uma cidade onde se para e que se ultrapassa. Não conduz a parte alguma e não dá para nenhuma região. É um lugar de onde se volta. A cidade morta fica no fim de uma estrada sinuosa que parece prometê-la a cada curva e por isso mesmo se afigura ainda mais longa. Quando, afinal, surge um planalto de cores apagadas enterrado entre altas montanhas, seu esqueleto amarelado como uma floresta de ossos, Djémila se apresenta então como o símbolo dessa lição de amor e de paciência, que é a única capaz de nos conduzir ao coração palpitante do mundo. Lá, em meio a algumas árvores, ao capim seco, ela se defende com todas as suas montanhas e todas as suas pedras, da admiração vulgar, do pitoresco ou dos jogos da esperança. Tínhamos deambulado o dia inteiro por esse esplendor árido. Pouco a pouco, o vento, apenas perceptível no início da tarde, parecia aumentar com as horas e abarcar toda a paisagem. Soprava de uma abertura nas montanhas, ao longe, a leste, acorria do fundo do horizonte e vinha saltar, cascateando, entre as pedras e o sol. Sem cessar, assobiava com força através das ruínas, girava num circo de pedras e de terra, banhava os montes de blocos esfarelados, cercava cada coluna com o seu sopro e vinha se espalhar em gritos contínuos sobre o fórum que se abria para o céu. Eu me sentia estalar ao vento como um velame, escavado pelo meio, olhos em brasa, lábios rachados, minha pele se ressequia ao ponto de não ser mais minha. Através dela, antes eu decifrava a escrita do mundo. Este traçava nela os sinais de sua ternura ou de sua ira, aquecendo-a com seu sopro de verão ou mordendo-a com seus dentes de orvalho gelado, mas assim, tão demoradamente esfregado pelo vento, sacudido mais de uma hora, estonteado da resistência, eu perdi a consciência do desenho traçado por meu corpo. Como o seixo envernizado pelas marés, eu fora polido pelo vento, desgastado até a alma. Eu era um pouco dessa força, segundo a qual eu flutuava, e muito dela depois, e ela própria, finalmente, confundindo as batidas de meu sangue com as grandes pancadas sonoras desse coração onipresente de natureza. O vento me moldava à imagem da nudez ardente que me cercava, e seu abraço fugidio dava a mim, pedra entre as pedras, a solidão de uma coluna ou de uma oliveira no céu de verão. Esse banho violento de sol e de vento esgotava todas as minhas forças de vida. Em mim, apenas, esse bater de asas que aflora, essa vida que se lamenta, essa frágil revolta do espírito. Logo mais, espalhado pelos 4 cantos do mundo, desmemoriado, esquecido de mim mesmo, sou o vento, e no vento, essas colunas e esse arco, essas lajes que evocam calor, e essas montanhas pálidas ao redor da cidade deserta. E nunca senti tão profundamente meu desapego de mim mesmo e minha presença no mundo. Sim, estou presente.
E o que me impressiona nesse momento é que não posso ir mais adiante, como um homem em prisão perpétua e tudo é presente nele. Mas também como um homem que sabe que amanhã será semelhante, bem como todos os demais dias o serão. Porque para um homem, tomar consciência de seu presente é não esperar mais nada. Se há paisagens que são estados de alma, são as mais vulgares. E eu seguia por toda essa região alguma coisa que não me pertencia, e sim a ela, como um gosto de morte comum a ambos. Entre as colunas, agora de sombras oblíquas, as inquietudes se fundiam no ar como pássaros feridos. E em seu lugar, essa lucidez árida. A inquietude nasce do coração dos vivos, mas a calma recobrirá esse coração vivo. Eis toda a minha clarividência. À medida que o dia transcorria, que os ruídos e as luzes sufocavam sob as cinzas que desciam do céu, abandonado de mim mesmo, eu me sentia sem defesa contra as forças lentas que em mim diziam não. Pouca gente compreende que há uma recusa que nada tem em comum com a renúncia. Que significam aqui as palavras futuro, bem-estar, situação? Que significa o progresso do coração? Se recuso obstinadamente todos os mais tarde do mundo, é porque se trata em verdade de não renunciar à minha riqueza presente. Não me agrada acreditar que a morte se abre para outra vida. Para mim, é uma porta fechada. Não digo que é um passo que cumpre dar, e sim que é uma aventura horrível e suja. Tudo o que me é proposto se esforça por descarregar o homem do peso de sua própria vida. E diante do voo pesado dos grandes pássaros no céu de Djemila, é precisamente certo peso de vida que reclamo e obtenho. Ser inteiro nessa paixão passiva e o resto não mais me pertence. Tenho mocidade demais em mim para poder falar em morte, mas me parece que, se devesse fazê-lo, aqui é que encontraria a palavra exata que diria, entre o horror e o silêncio, a certeza consciente de uma morte sem esperança. Vivemos com algumas ideias familiares, 2 ou 3, ao acaso dos mundos e dos homens encontrados, polímolas, transformamo-las. 10 anos são precisos para termos uma ideia bem nossa de que possamos falar. Naturalmente é um pouco desanimador, mas o homem com isso ganha certa familiaridade com a bela fisionomia do mundo. Até então ele o via face a face. Cumpre-lhe, doravante, dar um passo de lado para lhe olhar o perfil. Um homem jovem olha o mundo face a face. Não teve tempo de polir a ideia de morte ou de nada, cujo horror, entretanto, remoeu. Deve ser isso a juventude, esse duro tete a tete com a morte, esse medo físico do animal que ama o sol. Contrariamente ao que se diz, pelo menos quanto a isso, a juventude não tem ilusões. Não lhe sobrou tempo nem devoção para construí-las. E não sei por que, diante dessa paisagem corroída, diante desse grito de pedra lúgubre e solene, Djemila, inumana ao cair do sol, diante dessa morte da esperança e das cores, eu tinha a certeza de que, em chegando o fim de uma vida, os homens dignos desse nome devem reencontrar esse tete-a-tete, renegar as poucas ideias que foram suas e recobrar a inocência e a verdade que brilham no olhar dos homens antigos em face de seu destino. Recuperam a juventude, mas abraçando a morte, nada mais desprezível a esse respeito que a doença. É um remédio contra a morte. Prepara-nos para a morte. Ela cria um aprendizado cujo primeiro estágio consiste em se condoer de si mesmo. Ela dá um apoio ao homem em seu grande esforço de se furtar a certeza de morrer por inteiro. Mas Djemila, e sinto muito bem, então, que o verdadeiro, o único progresso da civilização, aquele a que de vez em quando o homem se apega, é o de criar mortes conscientes. O que me espanta sempre, visto que estamos tão dispostos a sutilizar em outros assuntos, é a pobreza de nossas ideias acerca da morte. É um bem ou é um mal? Temo-a ou a espero, dizem. Mas isso prova também que tudo o que é simples nos ultrapassa, que é o azul e que pensar do azul. Idêntica dificuldade com a morte. Sobre a morte, as cores, não sabemos discutir. E, no entanto, é bem importante esse homem diante de mim, pesado como a terra, a prefigurar o meu futuro. Mas posso pensar nisso realmente? Digo a mim mesmo, terei de morrer, mas isso não quer dizer porquanto não chego a acreditar e só posso ter a experiência da morte dos outros. Vi gente morrer, sobretudo vi cachorros morrerem. Tocá-los é que me transtornava. Penso então flores, sorrisos, desejos de mulheres e compreendo que todo o meu horror de morrer está contido em meu ciúme de viver. Tenho ciúme dos que hão de viver e para os quais as flores e os desejos de mulheres
hão de ter todo o sentido de carne e de sangue. Sou invejoso porque amo demais a vida para não ser egoísta. Que me importa a eternidade? Pode-se estar lá, deitado um dia ouvindo dizerem: você é forte, devo ser sincero com você, posso lhe dizer que vai morrer. Estar lá com toda a vida entre as mãos, todo o medo nas entranhas e um olhar idiota. Que significa o resto? Fluxos de sangue vêm bater as minhas têmporas, e me parece que esmigalharia tudo ao redor de mim. Mas os homens morrem, em que pese a sua vontade, apesar de seus disfarces. Dizem-lhes, quando estiver curado, e eles morrem. Não quero isto, pois, se há dias em que a natureza mente, há outros em que ela diz a verdade. Djamila diz a verdade esta tarde, e com que triste e insistente beleza. Para mim, diante deste mundo, não quero mentir, nem que mintam para mim. Quero carregar minha lucidez até o fim, e encarar meu fim com toda a profusão de minha inveja e de meu horror. E à medida que me separo do mundo, que tenho medo da morte, à medida que me apego à sorte dos homens que vivem, em vez de contemplar o céu que dura, criar mortes conscientes é diminuir a distância que nos separa do mundo, e entrar sem alegria na realização, consciente das imagens exaltantes de um mundo perdido para sempre. E o canto, triste, das colinas de Djamila me incrusta mais profundamente na alma a amargura dessa lição. Ao crepúsculo, galgávamos as rampas que conduzem à aldeia, e voltando sobre nossos passos, ouvíamos as explicações. Aqui se encontra a cidade pagã. Esse bairro que se estende fora das terras é o dos cristãos. Mais tarde, sim, é verdade, homens e sociedades se sucederam aqui. Conquistadores marcaram essa região com sua civilização de sargentos. Tinham uma ideia baixa e ridícula da grandeza, e mediam a de seu império pela superfície que cobria. O milagre está em que as ruínas de sua civilização sejam a própria negação de seu ideal, porque essa cidade esqueleto, vista de tão alto na tarde agonizante e nos voos brancos dos pombos, ao redor do Arco do Triunfo, não escrevia no céu os sinais da conquista e da ambição. O mundo acaba sempre vencendo a história. Esse grande grito de pedras que Djamila lança entre as montanhas, o céu e o silêncio, conheço bem a sua poesia. Lucidez, indiferença, os verdadeiros sinais do desespero ou da beleza. O coração se aperta diante dessa grandeza que já vamos deixando. Djamila fica atrás de nós com a água triste de seu céu, um canto de pássaro que vem do outro lado do platô, rápido e repentino escorregar de cabras nos flancos das colinas, e no poente calmo e sonoro a figura viva de um deus de cornos no frontão de um altar.